Nesses últimos vídeos, eu estou falando com vocês um pouco sobre alguns hábitos que a gente adota no dia a dia e que não é nada saudável para nós, como por exemplo, não dar o tempo certo para a gente comer a próxima refeição e a gente acaba beliscando alimentos, isso não é saudável. A questão da mastigação, que é tão importante para que os nutrientes sejam bem triturados e cheguem no nosso estômago já de forma adequada, somente para ele jogar ali o suco gástrico, fazer a digestão e passar para a próxima etapa, né, do nosso sistema digestivo. E hoje eu vou falar um pouquinho com vocês, eu até anotei aqui, eu vou ler, tá? Alguns erros que devem ser evitados no regime alimentício. Então esse vídeo ele vai ser em duas etapas para ele não ficar muito longo, tá? Então vou ler aqui com vocês. Então importa muito saber quais são os erros que nós devemos evitar na maneira de comer. Então eu já falei com vocês sobre a questão do tempo que a gente precisa entre uma refeição e outra, nada de ficar comendo toda hora, beliscando toda hora. E no último vídeo eu falei um pouco com vocês sobre a mastigação. Tinha muitas outras coisas que a gente poderia falar, mas eu fiz um resuminho, tá? Naquele vídeo. Então, não devemos comer muito depressa, nem alimentos muito quentes, nem muito frios, nem devemos comer em excesso. Quem aí nunca comeu depressa, igual eu falei, né, no último vídeo? Hoje em dia todo mundo numa correria danada. Quem nunca pegou, por exemplo, uma sopa ou um caldo e naquele desespero para poder comer logo, ou um chá muito quente, ou um café muito quente e não tomou, né? No dia a dia, as pessoas têm o hábito de tomar bebidas geladas. Então, isso tudo faz mal para o nosso organismo. O nosso organismo, ele se sente bem com alimentos em temperatura ambiente ou bebidas em temperatura ambiente, tá? E a comida em excesso, a gente não deve comer em excesso. Então, é importante habituar a comer aquele tanto que é adequado para cada um de nós, né? Você comeu uma quantidade, você já se sentiu saciado, nada de voltar lá, encher o prato novamente e comer mais. Então isso é muito importante para a nossa saúde, tá? O corpo do ser humano vem da terra, seus alimentos também vêm dela. A terra nos proporciona todos os manjares e todas as bebidas das formas mais variadas. Outro dia eu estava aqui pensando, né? Olha que interessante. Eu pego uma maçã, a maçã ela foi plantada, eu fui lá, colhi a maçã, ou eu fui no mercado, comprei a maçã que alguém plantou e colheu e como. Dessa mesma terra, ou seja, a terra que existe, né, nas diferentes regiões do mundo, né? Eu vou lá na terra, independente do lugar, pego outro alimento, por exemplo, o arroz, o feijão, a pera, a manga, o abacaxi. Olha que diversidade, as folhagens, o alface, a rúcula, a hortelã. Olha que diversidade de alimentos, mas tudo veio de onde? Da terra. Lógico que a gente tem outras formas aí de produções de alimento, mas a base que a gente tem é que os nutrientes eles vêm da terra, mesmo os que são colocados ali na água, por exemplo, a técnica da aquaponia, né? A gente tem os nutrientes que são colocados, que eles vêm da terra para poder fortalecer aquela água e o alimento ter os nutrientes adequados. Então, assim, a terra é uma mãezona, né? Nos produz uma infinidade de alimentos. Então, a gente precisa priorizar esses alimentos. É o que a gente fala, os alimentos que vêm da natureza. Eu acho que esse vídeo vai ficar mais longo, hein? Que eu estou pausando ou a gente faz outras
outros vídeos com essa mesma temática, tá? Alguns erros que a gente precisa evitar. Então, a terra nos proporciona todos os manjares e todas as bebidas das formas mais variadas. Sejam quais forem estas formas e correspondam ou não ao nosso gosto, devemos tudo à terra. Os órgãos têm a missão de tornar os alimentos assimiláveis pelo corpo. Pouco pode ajudar o ser humano à digestão. O trabalho principal é sempre dos órgãos. Então, aquilo que você fez no início, por exemplo, na mastigação, você mastigou direitinho, você escolheu um alimento saudável, tudo aquilo que estava ao seu alcance para fazer, você fez. Depois que o alimento passou pela boca, o trabalho agora é todo dos seus órgãos, tá? Então, por isso que é importante a gente fazer escolhas saudáveis e a gente ter bons hábitos, certo? Então, os órgãos... Não, aí já foi. Um dos maiores erros do nosso regime alimentar é querer que ele ocorra de maneira artificial, aliviando o trabalho da digestão. Ou seja, eu vou lá, pego qualquer alimento ou como qualquer comida que não é saudável, eu vou lá e tomo um remedinho para azia ou qualquer outro remedinho, né? Para ajudar o nosso organismo. Então, o correto é não fazer isso. É a gente procurar um estilo de vida saudável para que o nosso organismo ele funcione da maneira que ele precisa funcionar, tá? Desta maneira, debilitamos os órgãos, tornamos os nossos órgãos preguiçosos, de modo que eles não cumprem ou cumprem mal as suas funções. Então, a gente precisa estar atento que certas condutas que a gente toma, nós deixamos os nossos órgãos numa situação difícil, eles não conseguem funcionar bem, tá? Então, esse cuidado ele é muito importante. Eu vou trazer aqui alguns exemplos, né? O caso de tomar coisas geladas. Isso não faz bem para a nossa saúde. Isso complica a nossa temperatura corporal, porque o nosso corpo ele tem uma temperatura que é entre 36,5 e 37, 37,5, e toda vez que a gente vai lá e coloca água gelada no nosso organismo, ou, por exemplo, chupa um gelo, toma um picolé, toma um sorvete, a gente mexe nessa temperatura corporal. E aí, claro, né, o nosso organismo ele precisa trabalhar mais para normalizar essa temperatura. Então, esse é um exemplo de que a gente não pode ficar colocando no nosso corpo algo que não condiz com aquilo que é saudável para ele, tá? Então, nenhum refinamento na alimentação jamais poderá substituir as funções orgânicas pelo que uma alimentação sofisticada é o pior dos atentados à vida física. Então, eu venho sempre falando, né, nos atendimentos, aqui nos vídeos, que essa questão dos alimentos refinados, alimentos ultraprocessados, isso não é saudável. Então, a gente precisa fugir ao máximo disso, procurar mais os alimentos integrais, os alimentos in natura, nada de ultraprocessados, refinados, isso faz um mal danado para a nossa saúde. Então, todos os órgãos da digestão devem concorrer para que a digestão seja bem feita. Os maxilares, né, devem mastigar bem a saliva da nossa boca. Os sucos gástricos devem funcionar com toda a sua força. Ao comer muito depressa, alimentos muito quentes ou muito frios, ou beber muito, ou comer em excesso, impomos obstáculos a todas essas funções. Então, viu por que eu falei nos vídeos anteriores essa questão de comer toda hora, mastigação?
porque isso influencia diretamente na sua saúde, na minha saúde, na nossa saúde. Então é importante respeitar o nosso corpo. O que come demais, depressa e não mastiga bem os alimentos faz com que o bolo alimentar chegue depressa demais ao estômago, né? Então, quanto mais lentamente, envolto em saliva, envolto em enzimas, né? Quando a gente está ali mastigando, a gente está ativando as enzimas que tem na nossa boca, principalmente quando a gente come amido. Uma enzima chamada pitialina, ela é ativada naquele momento que a gente está ali, ó, mastigando com calma. E isso contribui para uma boa digestão, para a gente não comprometer o bom funcionamento do nosso estômago e também do nosso intestino, tá?